aí, galerinha, tudo bom com vocês? Tivemos que nos afastar assim de repente por causa dessa pandemia e ainda não podemos ficar perto. Só que a gente já ficou muito tempo parado. A gente não pode deixar de estudar, de adquirir conhecimento, senão os neurônios vão enferrujar, né? Não podemos deixar isso acontecer. Por isso que vamos voltar às atividades, porém de uma forma diferente, através de vídeos. Então eu vou estar desse lado aqui, explicando a matéria para vocês, e vocês vão estar aí desse lado, também aprendendo e criando também, estimulando a nossa imaginação, que é o que a gente mais precisa nesse momento, para poder se distrair, para poder abstrair todas as coisas ruins que estão acontecendo no mundo nesse momento. E nada melhor do que a arte para nos ajudar a isso. Então, eu, professora Franciane, estarei dando aula de arte para vocês através de videoaulas. Espero que vocês acompanhem todas as aulas, que realizem todas as atividades. As aulas são de acordo com o conteúdo de vocês. Eu espero que vocês gostem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, ou qualquer atividade que vocês tiverem que me enviar, tem também o e-mail que vai estar à disposição de vocês, atendetividade@gmail.com. Esse e-mail eu posso estar respondendo as dúvidas de vocês, as questões de vocês e até mesmo alguma atividade que vocês possam estar me enviando, tá bom? Espero que vocês gostem e qualquer coisa é só me mandar um e-mail. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Venha comigo. Tudo bem. Tudo bem. Você me deu paz em uma vida de guerra. Briseis, vem. Vá. É preciso. Troy está caindo. Vá. Recomece. Temos que ir. Conheço uma saída. Tudo bem. Vá. Briseis, vem. Vá.
E aí, galera, bom, depois do trecho desse filme que vocês acabaram de assistir, nada mais, nada menos, falaremos sobre Grécia e, consequentemente, sobre Roma. Vamos lá. Temos os gregos e temos os romanos do outro lado. Em questões artísticas, vamos comentar sobre eles. Eles eram românticos. Eles faziam com que tudo se tornasse belo, sentimental, clássico. Então era tudo ligado à beleza, aquela beleza musculosa, aquela coisa perfeita, com traços perfeitos, nada de deformidades. Eles acreditavam que essa também era a imagem dos deuses. Eles tinham uma sensibilidade muito grande. E temos a questão da beleza divina. E aí, nessa parte da beleza divina, a gente vai entrar nas Olimpíadas. Por quê? Porque as pessoas que ganhavam os Jogos Olímpicos, criados naquela época, eles eram considerados deuses. Então, quem ganhasse, ganhava uma estátua. Antes das Olimpíadas, antes dos Jogos, as únicas pessoas que tinham estátuas eram os deuses. E aí, depois, as pessoas, os humanos, começaram a ter estátuas, porém, se ganhassem alguma coisa, porque acreditavam que eles tinham o dom divino da vitória. E nessa época dos gregos foi que surgiu a matemática, o teatro, definiram-se as esculturas e nasceram os grandes filósofos. Na época de Alexandre o Grande, foi quando a Grécia teve uma grande evolução em todos esses sentidos, tanto na escultura, quanto na matemática, quanto no teatro, que o teatro ele surgiu como? Em uma festa comemoração a Dionísio, todo mundo bêbado lá, alegre, afinal de contas Dionísio era o deus do vinho, da fertilidade da terra. Então eles comemoravam a questão dos frutos, das comidas que eles tinham através da terra. E aí um ser chamado Tespes subiu em cima de uma carroça e falou: eu sou Dionísio, deus do vinho e da alegria, bebam e comemorem a minha saúde. E surgiu o personagem e os espectadores. E daí começaram a surgir escritores, começaram a criar peças de teatro. E quando essas peças eram apresentadas, normalmente eles faziam um efeito de catarse. O que seria o efeito de catarse? Eram 2 tragédias e uma comédia. Por quê? Porque as tragédias, elas tinham cunho muito pesado, eram pessoas morrendo, como as guerras que eles faziam. Afinal de contas, a Grécia era uma cidade-estado. Porque todas as cidadezinhas que tinham dentro da Grécia tinham um líder. E eles normalmente não concordavam um com o outro. E aí o que acontecia? Eles faziam guerras entre eles mesmos. Às vezes eles conseguiam se unir para lutar com outros povos do próprio estado, do próprio país, enfim. E aí tinha essa divisão. Então eles faziam muito essa coisa de um matar o outro. Só que no sentido, eles mexiam um pouco com o psicológico das pessoas. Por exemplo, a história de Édipo Rei, que foi abandonado pela família. Aí quando ele voltou para a cidade, já crescido, sem saber quem eram os pais dele, ele encontrou uma pessoa no meio do caminho, lutou com essa pessoa, matou essa pessoa, que era o rei da cidade que ele estava indo. E aí ele chegou lá na cidade e casou com a mulher do rei. E o tempo se passou e ele descobriu que, na verdade, a esposa dele era a mãe dele. Ele se autocastigou, furando os próprios olhos. Então, eles colocavam essa coisa de sentimento, de família, e aí estava todo mundo muito triste. Aí vinha uma comédia. Essa comédia, ela tinha cunho político, falava mal dos imperadores da época. Mas, como era uma coisa engraçada, as pessoas percebiam isso depois de um tempo já, depois que já tinha se passado, que a peça já tinha acabado. Bom, voltando aqui para a arquitetura. Foi daí que começaram a surgir os prédios, os projetos arquitetônicos. Então, eles trabalhavam muito com simetria.
Até mesmo no trecho do vídeo que tem no início da aula, vocês podem perceber como é tudo muito quadradinho ou retângulo, não tem nada assim que seja muito oval. Eles não abusavam muito dessa forma. Eles acreditavam que o quadrado e o retângulo eles tinham uma base perfeita. Vamos lá, Teorema de Pitágoras. Então, não vou dar aula de matemática para vocês. Então, eles trabalhavam com proporção, com harmonia, com equilíbrio, com simetria. Ou seja, tinha que ser tudo igualzinho. Vamos dar um pulinho aqui nos romanos rapidinho para eu lembrar vocês de uma coisa. Nós temos aqui as colunas gregas, que foi o que deu destaque daquela época dentro da arquitetura, que era o que sustentavam as obras. Então vamos lá, temos aqui as colunas dóricas. Elas são aquelas colunas mais simples, que só tem a base reta, tanto em cima quanto embaixo. Nós temos a jônica, que foi já no período helenista, que foi quando houve aquela evolução depois de Alexandre o Grande. Só um detalhe, o período helenista levou esse nome por causa da Helena de Troia, que na verdade ela não era de Troia, tá? Ela era de Esparta. Então vamos lá. As colunas jônicas, elas têm esses círculos, né, na ponta, como se elas fossem ligadas uma à outra. E mais a base da dórica. E a coríntia, ela tem esses efeitos de folhas nas pontas. Elas podem ter a base igual, de baixo, ou elas podem ter a base dórica, embaixo. Tá bom? Mas em cima, elas sempre têm essa definição. Vocês podem ver que mesmo sendo igual embaixo, o capricho de cima é sempre maior, porque as pessoas olhavam primeiro para cima, não para baixo, né? Ninguém saía olhando para o chão. Então, o que chamava a atenção era em cima, então vamos deixar tudo bonitinho lá em cima. Voltando, então nós temos aí algumas características dos nossos gregos. E aí, por que eu pus um trecho do filme Troia no começo? Na verdade, por ser mais exato, a parte que Aquiles morre. Aquiles era um semideus, certo? Ele era o filho de um deus com uma mãe mortal. A mãe banhou ele no rio, porém, ao banhar ele, ela segurou pelos calcanhares. E aí, o que aconteceu? Aquiles revoltado porque ele se sentia manipulado pelos deuses, porque, na verdade, os deuses, eles eram manipuladores, eles manipulavam as pessoas, eles eram, assim, muito maus. Eles brigavam entre eles e brigavam com os humanos também. Então, Aquiles, revoltado, pegou a sua espada e cortou a cabeça da estátua de Apolo. Apolo, todo revoltadinho, contou para Paris qual era o ponto fraco de Aquiles, o único lugar no qual ele não tinha sido abençoado, o calcanhar. Por isso que a flechada no calcanhar é que matou Aquiles. Se vocês querem saber um pouco mais sobre a vida dos deuses, leiam as Ilíadas, certo? Aula de literatura. Bora lá. Agora vamos para os romanos. Vamos para os romanos. Então, os romanos, eles pegaram todas as ideias dos deuses, da arquitetura, os deuses, só que os romanos, eles não eram tão sentimentais. Eles eram práticos, objetivos. O nosso negócio é ter poder. Vamos lá, vamos lembrar do imperador Nero que tacou fogo na biblioteca em Roma. Eles queriam mostrar poder, eles queriam mostrar que eles mandavam. Tanto é que vocês percebem aqui a diferença das esculturas que eu escolhi. Então, essa aqui é uma escultura referente às Olimpíadas, a um jogo, e aqui já é uma coisa assim de, aqui sou eu que mando, entenderam? Pois é, eles eram extremamente machistas, eles dominavam a questão das mulheres. Agora, a beleza, eles tentavam retratar de forma real, que eles tinham a crença dos deuses gregos, porém, eles tinham uma crença também em ancestrais da família. Então, cada família que tinha seu ancestral morto, era feita uma escultura desse ancestral, e esse seria o deus daquela família. Ok? E aí a gente faz uma diferença. Enquanto os gregos eram arquitetos, eles raciocinavam, eles planejavam tudo bonitinho. Já
os romanos a gente pode considerar eles como engenheiros, eles eram mais ousados. Então eles queriam uma coisa mais sólida, mais regular. E aí eles criaram os arcos, os arquidutos, os prédios públicos. Sim, em Roma tinha os banhos públicos, afinal de contas, em Roma, roupa suja se lava na rua. Bom, vamos lá. Algumas comparações entre os deuses que mudaram. Os mesmos deuses, só que quando foi para Roma, eles mudaram de nome. Então, Zeus vira Júpiter, Hera vira Juno, Hades vira Plutão, Poseidon vira Netuno, Atena vira Minerva, Hermes vira Mercúrio, Apolo vira Febo, Artemis vira Diana, Hefesto vira Vulcano, Afrodite vira Vênus e Ares vira Marte. Então, para vocês verem, como eu costumo dizer, os romanos, na verdade, roubaram todas as ideias dos gregos e deram uma adaptadinha, deram aquela melhorada. Nada na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Então, eles transformaram o que já existia. Vou colocar aqui para vocês duas curiosidades sobre esses povos. Gregos, a pergunta que não quer calar. Se eles valorizavam tanto o corpo, aquela beleza, por que era desse tamanho? Já pesquisaram? Já se perguntaram? Tenho certeza que sim. Os gregos não gostavam. Eles falavam que as pessoas elas eram mais bonitas, elas eram mais espertas, se elas pensassem melhor. E esse órgão ele não tem um controle muito racional. Ele é um órgão muito sentimental. Apesar deles agirem com o sentimento, a cabeça tinha que ser mais forte. Então, por isso que era representado desse tamanho. E sobre Roma, nós temos a lenda de Rômulo e Remo, os gêmeos que foram largados no rio, achados por uma loba. A loba criou esses gêmeos. E ao voltar à cidade, Rômulo matou Remo. E o nome Roma vem justamente por causa de Rômulo, que foi o governador de Roma no seu princípio. Agora é hora da atividade. Bom, vocês têm aí algumas questõezinhas para resolver sobre Roma e Grécia. Respondam as questões, não percam o prazo de entrega delas, ok? E tem mais uma atividade que vocês vão realizar. Tenho aqui alguns estilos de vasos gregos. Vão escolher um, pegar o caderno de vocês e desenhar esse vaso de forma grande, ocupando toda a folha do caderno. Não esqueçam da margem no caderno, ok? Se forem fazer em folha de sulfite, não esqueçam da margem na folha também. Tirem foto e me enviem o desenho de vocês. Caprichado, pintado, bem bonito. Beleza? Até a próxima aula.